Eu preciso muito, muito de ajuda. Sério, eu não tô aguentando mais tudo isso. Eu tô ficando bem exausto com relação a tudo que tá acontecendo. Eu tô muito, muito cansado. Eu tô extremamente cansado. E eu não tô sabendo mais como lidar com isso tudo direito e tal. Tô sofrendo acusações falsas, pessoas fizeram doxing comigo e tal, espalhando informações pessoais minhas por aí e tal. Também fizeram assédio comigo e com a minha amiga, com ameaças também. E essas são algumas coisas que eles fizeram. Eu vou estar mostrando na tela os outros temas que vão estar sendo abordados nesse vídeo. E alguma dessas palavras eu não vou nem falar para não ter a chance da plataforma acabar derrubando esse vídeo. E se você for uma pessoa extremamente sensível e tal, com algum desses temas que estão aparecendo, eu recomendo muito que você não veja esse vídeo. Mas, caso esse vídeo tenha aparecido, eu queria pedir muito que você compartilhasse esse vídeo, mandasse esse vídeo para outras pessoas e tal. E se você fizer isso, eu vou ficar extremamente agradecido. Bom, basicamente, eu tenho uma comunidade no Twitter de Undertale barra Deltarune com 29 mil pessoas. No início, quando eu tinha criado essa comunidade, eu tinha a ideia de fazer ser uma comunidade brasileira. Mas conforme foi passando o tempo, mais gente foi entrando na comunidade, mais gente foi tendo acesso. Depois de alguns anos e tal, essa comunidade acabou virando a maior comunidade de Undertale e Deltarune e tal do Twitter. Por conta de ter tanta gente assim na comunidade, acabou que virou uma comunidade meio que global. Então você consegue encontrar pessoas de vários lugares. E a língua predominante, a língua que mais se fala na comunidade é inglês, mas ainda assim tem muita gente de vários lugares e tal. Algumas postagens que eu fazia na comunidade tinham pessoas nos comentários perguntando para mim se eu iria criar um servidor no Discord. O que, quando eu olhei esses comentários, eu de primeira achei uma boa ideia. Já que a comunidade estava crescendo e tal, eu pensei, por que não fazer um servidor no Discord? E aí eu criei o servidor no Discord e fui divulgando na comunidade. Fui falando bastante sobre o servidor e também chamei moderadores que estavam na comunidade para esse servidor. E aí, conforme o servidor foi crescendo, eu fui percebendo que eu precisava chamar mais moderadores, porque o tanto que tinha não ia ser o suficiente para ajudar em tudo e tal. Então eu fui escolhendo e tal as pessoas para serem moderadores e me ajudarem. Uma questão é que essas pessoas que eu coloquei como moderadores foram pessoas totalmente aleatórias. Não eram pessoas que eu conhecia ou que eu já tinha conversado antes, eram pessoas que eu escolhi aleatoriamente e coloquei como moderador. Com pouco tempo, eu e as pessoas da moderação, a gente acabou virando amigos. Que inclusive a gente tinha um chat específico para falar sobre as coisas do servidor. E aí a gente tinha um chat específico só pra gente falar coisas aleatórias e tal, só pra conversar mesmo. E tinham alguns moderadores e tal que eu criei de certa forma um vínculo, como se fosse uma amizade maior e tal, que eram pessoas que eu conversava mais. Outros moderadores eu não falava tanto porque ou eles não queriam falar muito, então não era muito de conversar em si, ou eles não tinham tanto o que falar e tal. Alguns queriam mais falar sobre o servidor em si e tal. Até que passou algumas semanas, menos de um mês, desde quando o servidor tinha sido criado.
eu tinha ido dormir e quando eu acordei no outro dia, simplesmente tinha vários moderadores mandando mensagem pra mim no Discord, onde eles me xingavam ou falavam tipo, nossa, não acredito que você fez isso e tal, não acredito que você é assim, que nojento e tal, isso que você fez, e coisas desse tipo. E aí eu tava, tipo, super confuso do porquê que os moderadores estavam falando aquelas coisas e tal, porquê que eles estavam me tratando daquela forma. Até que um desses moderadores foi e falou pra mim olhar o Twitter. E aí eu entrei e fui olhar a minha comunidade do Twitter. E aí quando eu olhei, eu vi que um desses moderadores tinha feito um post que era um exposed meu. E nesse meu exposed, eles tinham pegado frases, palavras, conversas que eu tinha tido com esses mesmos moderadores e tal. Só que no exposed eles mudaram totalmente o contexto das minhas frases e tal, e palavras também. Tiraram o contexto de tudo, dando a entender outras coisas. E agora que vem os temas que eu tinha mostrado antes e tal, eu não vou falar aqui nesse vídeo o exposed inteiro, todo o contexto e tal, porque eu fiz um documento inteiro explicando cada ponto desse exposed e colocando partes extras que mostram coisas que eles fizeram e disseram. Então, se você quiser saber o contexto inteiro de tudo, quiser entender tudo melhor, eu vou estar deixando esse documento nos comentários. Só um aviso, o documento está todo em inglês. E se você não entender muito bem inglês, não saber e tal direito, só usar o Google Lens ou o Google Tradutor que você vai conseguir entender toda a situação certinho. E aqui onde eu falo do primeiro tópico, que é onde eles basicamente me acusaram falsamente de ser P. E essa print que eu tô mostrando é basicamente ela tá no exposed que eles mesmos fizeram. Tá escrito algumas coisas, mas eu queria focar só na primeira parte, onde eles dizem, mas temos algumas preocupações de que ele também possa ser um P. E eles contam e tal que eu tava enviando no Omegle e que uma das pessoas para quem eu pedi eu vi o rosto dessa pessoa e eu achei que essa pessoa parecia ser jovem. E eles dizem que eu falei que essa pessoa tinha um rosto de bebê e que depois eu pedi mesmo antes de saber a idade da pessoa. E uma coisa que eles mesmos colocaram nessa print e tal, que no final eles escrevem novamente, não há evidências para isso, mas ainda é um comportamento muito preocupante. Então, sim, toda essa história em cima e tal que eu acabei de falar, eles só inventaram isso, sem prova nenhuma, sem mostrar print nenhuma e tal, só disseram. Agora eu vou mostrar algumas prints de eles me chamando de P. Agora eu queria falar sobre esse print em específico, porque tanto a pessoa nesse post me chamou de P, quanto também mostrou publicamente o meu ID do Discord sem a minha permissão. O que leva ao segundo tópico que eu vou falar, que é sobre doxing. Que para você que não sabe o que é doxing, é basicamente quando alguém pega informações pessoais suas e fala ou manda isso para uma pessoa ou várias pessoas sem a sua permissão. Essa print é de um dos moderadores desse servidor que no mesmo dia que tinha saído o Exposed, tinha me mandado duas fotos da frente da minha casa. Agora eu vou mostrar prints deles mostrando
ou falando informações minhas e até informações da minha família. Inclusive, eles mandaram em um site de doxing várias informações, incluindo meu nome completo, meu número de telefone, foto do meu rosto, e eles colocaram também informações sobre a minha família e também colocaram informações sobre a minha amiga. Agora, falando sobre o outro tópico, onde acusam eu falsamente de ser um E. Inclusive, essa pessoa é a atual dona do servidor no Discord. Agora, para falar sobre o outro tópico, eu vou ter que dar um pouco de contexto. Essa pessoa que está aparecendo é a minha amiga e basicamente ela ouviu toda a minha explicação sobre todo esse caso e tal. E ela quis me ajudar. E aí ela tentou argumentar com alguns deles. E sempre quando ela tentava argumentar, eles argumentavam de volta, só que de forma agressiva. E quanto mais ela tentava argumentar, pior ficava. E eles ficaram enchendo tanto o saco dela e tal, ficaram inclusive assediando ela. Ela decidiu apagar a maioria dos comentários que ela tinha deixado. Por conta disso, ela decidiu também deixar a conta dela do Twitter privada. E quando minha amiga estava tentando argumentar com eles, no começo eles estavam achando que essa conta da minha amiga era uma conta alternativa minha. Então, no começo eles estavam achando que era eu falando com eles, só que usando outra conta. Agora eu vou falar sobre o outro tópico, que é as ameaças constantes, onde nessa primeira print mostra de novo a mesma pessoa que já apareceu antes, só que dessa vez essa pessoa mandando mensagem para minha amiga em tom de ameaça. E sobre essa questão de ameaças, eu já mostrei algumas prints antes, onde eles falam de forma para ameaçar mesmo. E agora eu tô mostrando algumas outras, inclusive uma que não é exatamente uma ameaça, mas ainda assim é uma coisa bem séria e tal, que basicamente eles tentaram invadir redes sociais minhas. E não só isso, também tentaram criar contas em outros lugares que eu não acesso. Inclusive, tentaram criar conta em um site de namoro, em um site de por pés e em outro, em um literal site adulto. Agora, falando sobre o último tópico, onde eles basicamente tentaram me ofender usando a palavra R, que para você que não sabe, essa palavra não é boa de se usar, de nenhuma forma, em nenhum contexto é boa. É uma palavra bem ruim, é bem ofensiva. E a outra coisa é que tentaram me ofender, falando que eu sou mulher. Meio que colocar pra baixo usando a palavra mulher. Eu acho que eu nem preciso falar o quão errado você fala dessa forma e tal. Agora eu vou estar falando do motivo principal de eu estar fazendo esse vídeo. Basicamente, depois que eu terminei o meu documento e postei na minha comunidade do Twitter, passou um tempinho e esse post que eu tinha feito acabou caindo, acabou sendo derrubado. Não só esse post foi derrubado, como o documento que eu fiz também foi derrubado. Basicamente, eles foram e denunciaram em massa o meu post e também o meu documento, para justamente as pessoas não conseguirem ver e tal o que realmente está acontecendo. Então, tem altas chances de esse vídeo também acabar caindo e tal. Muito provavelmente eles vão também denunciar esse vídeo e tal, já que eles sabem desse meu perfil e tal, que eu tenho esse perfil. Então, se esse vídeo acabar caindo, eu queria pedir para vocês
irem, pegarem o documento que eu vou deixar nos comentários, salvarem ele e mandarem para outras pessoas. Que se vocês fizerem isso, se vocês puderem fazer isso e tal, eu vou ficar extremamente agradecido. E outra coisa que eu queria pedir, se vocês puderem compartilhar esse vídeo com pessoas normalmente são conhecidas por ajudar nesse tipo de situação, que realmente tá bem complicado. Já faz 10 meses que tudo isso tá acontecendo comigo e tal. Desde então, isso ainda continua acontecendo. Então, eu realmente estou precisando muito de ajuda. E uma última coisa que eu queria pedir é para vocês irem e denunciar esse vídeo. Porque esse vídeo é falando o mesmo expose de 10 meses atrás. Eu queria pedir, por favor, que vocês denunciem esse vídeo, porque realmente é mais uma coisa que tá me atrapalhando também com que as pessoas vejam o meu lado e tal, saibam realmente a verdade, isso tudo e tal.